a partir de agora, The Lady in Red. Tá certo? Hashtag Boa Tarde Fox. Tô de olho. É isso aí. E Gabriel, jogador do Flamengo, fala no microfone Fox Sports. Vamos ouvi-lo. Foi euforia, né, cara? Jogo difícil, sem virar nos minutos finais. Não é fácil com uma equipe como o Cruzeiro, que está numa colocação ruim, mas tem um time bom. Até as peças que tem no banco, você vê um time bom, um elenco bom. E o jogo estava duro, estava se desenhando para uma derrota, com 39, 40 minutos. Aí complica, e nossa equipe conseguiu uma virada fantástica. E não tinha outro jeito, né? Chegar comemorando bastante no vestiário, porque foi difícil. A equipe mais concentrada tem grande chance de chegar lá na frente para ser campeão. E ontem foi mais uma prova que nossa equipe está bem preparada para chegar lá na frente. Primeiro tempo, de certa forma, dominamos o jogo. Eles equilibraram no final do primeiro tempo. E o segundo foi um jogo totalmente diferente. Jogo grande mesmo, chances lá e cá. E eles saíram na frente. E nossa equipe teve capacidade de buscar o resultado. E graças a Deus deu tudo certo. Acho que a questão não é nem mudar o foco. Acho que é continuar nessa batida. Colocar a mesma batida para as duas competições, como a gente vem fazendo. E quarta-feira é nada mais, nada menos do que uma decisão também. Outra decisão. Jogo difícil. Mas acho que com essa batida temos tudo para buscar a classificação. Esse Gabriel, jogador do Flamengo, Eugênio Leal, anote aí então, de acordo com o Gabriel, a receita é a mesma batida, Sul-Americana e Campeonato Brasileiro, e vamos atropelando todo mundo. Tá aqui Flávio Vinick, ao vivo, para falar pra gente um pouco mais do Flamengo, trouxe agora há pouco os destaques e agora traz as notícias. As informações do time vice-líder do Brasileirão. Vinick, boa tarde. Boa tarde, Preto. Boa tarde a todos. Olha, o Flamengo está em lua de mel com a torcida, vive um excelente momento. Vice-líder do Brasileirão a um pontinho do Palmeiras, próximo, né, de garantir pelo Brasileiro uma vaga na Libertadores, mas o time está bem em duas frentes, né? Quarta-feira tem jogo pela Copa Sul-Americana contra o Palestino e como o Flamengo venceu lá no Chile por 1-0, pode até empatar que chega às quartas de final da competição internacional. Quer dizer, o Flamengo está muito próximo de um título internacional que ele não conquista há 17 anos, empatando com o Palestino, já chega nas quartas de final e aí já é aquela reta finalíssima para o time conseguir esse título internacional e quebrar esse tabu. Hoje, como sempre, né, um dia depois do jogo contra o Cruzeiro, os titulares ficaram só na academia e a gente viu aqui um trabalho sendo realizado por jogadores reservas. Só reservas treinando, aí a gente chega aqui e vê Emerson Sheik, Leandro Damião, Marcelo Cirino, Alan Patrick, é realmente um elenco, muita fartura nesse elenco do Flamengo. Foi um dos assuntos abordados até com o Gabriel na entrevista coletiva, porque o Flamengo está mostrando muita força no banco, muita força no elenco. Foram jogadores que entraram no segundo tempo ontem contra o Cruzeiro que acabaram decidindo a partida. O Alan Patrick deu 2 assistências, o Fernandinho foi muito bem, o Mancoejo fez o gol da vitória. Então, por causa dessa fartura, é possível até que o Zé Ricardo poupe alguns titulares nesse jogo de quarta-feira. A gente lembra que na partida de ida lá no Chile, o Flamengo venceu por 1-0, ele poupou 5 jogadores importantes como o Hever, o Pará, o William Arão, o Diego e o Everton. Esses não enfrentaram o Palestino lá no Chile, mesmo assim o Flamengo venceu por 1-0. É bem provável que ele poupe alguns jogadores por causa do desgaste, mas ninguém quer ficar de fora. O Gabriel, em outro momento da coletiva, disse: não, ser poupado de jeito nenhum. Lutei muito por essa vaga no time e não quero dar chance, né, de outro jogador entrar no meu lugar e de repente eu perder essa oportunidade. Segundo o Gabriel, a disputa aqui é tão grande até para ficar no banco de reservas. A gente tem o exemplo do Sheik. Há muito tempo o Sheik não era nem relacionado, foi relacionado nesse jogo do Chile, fez o gol da vitória, ganhou mais moral. É possível até que comece jogando na próxima quarta-feira. O Sheik treinou muito bem aqui, com desenvoltura, assim como os jogadores citados, o Alan Patrick e o Fernandinho também. Abaixo é só o Leandro Damião. Ele sofreu um problema, uma lesão na coxa, na partida contra o Figueirense, já há mais de um mês pelo Campeonato Brasileiro, ainda não voltou. Na atividade de hoje ele não treinou com bola, ele ficou à parte, só deu corridas em torno do gramado, fez alguns exercícios, então dá pra gente descartar aí o Leandro Damião para esse jogo de quarta-feira. O elenco já viaja amanhã para Cariacica, onde tem um excelente aproveitamento, né? São 7 jogos, 7 vitórias, e por causa disso ninguém mais lamentou aqui a ausência do Maracanã nessa temporada. Uma outra notícia, essa nos bastidores, o Flamengo fez oficialmente, né, um pedido à CBF para adiar o Fla-Flu, que acontece no dia 12 de outubro, uma quarta-feira. Isso porque, apesar da fartura no elenco, ninguém quer dar chance para o azar aqui. Então o Flamengo nesse jogo, por causa de convocações,
convocações para a seleção brasileira, a seleção peruana. No caso, o Muralha desfalcaria o time, assim como o Felipe Viseu, que vai para a seleção sub-20, e o Paulo Guerreiro, que vai servir a seleção peruana. Para não perder esses 3 jogadores, o Flamengo quer que a partida, o Fla-Flu, seja realizada então na quinta-feira, um dia depois, a tempo desses 3 jogadores voltarem. O problema é que, segundo o regulamento da CBF, enfim, há um ponto em que só o mandante da partida tem o direito de fazer esse adiamento, como o Palmeiras já fez durante o Campeonato Brasileiro, como era mandante. O mando de campo é do Fluminense. Então tem que ter ainda um acordo com o Fluminense para que essa partida passe da quarta-feira, dia 12, e seja realizada na quinta-feira, no dia 13. O Flamengo está nessa disputa aí com o Palmeiras, um pontinho só de diferença para o líder do campeonato, então quer usar todas as armas que tem direito para não ficar para trás. São 3 jogadores importantes. O Felipe Viseu substitui muitas vezes o Guerreiro, o Muralha está muito bem no gol e o Flamengo quer contar com esses 3 jogadores para o Fla-Flu. Bom, isso é um papo para depois. No momento, foco total, quarta-feira então, jogo contra o Palestino, transmissão do Fox Sports 2, quarta-feira, 9h45, o Flamengo. Amanhã, de repente, a gente já vai ter uma ideia do time que deve começar jogando, mas meu palpite é que o Zé Ricardo vai sim poupar alguns jogadores, mas o torcedor pode ficar tranquilo, porque o Flamengo não vai perder em qualidade. Como eu disse, o elenco tem muito jogador, muito cara bom de bola nesse elenco aqui do Flamengo. Prieto. Pois é, o Vinique fez até um comentário aqui e com muita propriedade e conhecimento quando disse que o Palmeiras, naquela solicitação à CBF, a mudança de data do jogo contra o Cruzeiro, como disse o Vinique, o Palmeiras é o mandante da partida, então foi acatada a solicitação do Palmeiras. Resta saber agora com relação ao Flamengo, porque nesse caso o Fluminense é o mandante. Vinique, abração, muito obrigado então pelas informações, direto do Ninho do Urubu, da equipe rubro-negra. Clima no Flamengo está tão legal assim, como no Palmeiras, os times que estão lá em cima na classificação do campeonato, que os jogadores, como o Gabriel, por exemplo, disse, olha, não quero ficar fora do jogo contra o Palestino e não quero ficar fora dos jogos do Brasileiro. Está todo mundo querendo jogar, querendo trabalhar. Ninguém quer ficar fora de nada, né? Todos os jogadores são fora. Na sua pelada no final de semana, você não quer ficar fora também? Não fica. O Cristiano Ronaldo foi substituído contra o Las Palmas, saiu a cara dele cuspindo marimbondo lá. Todo mundo quer jogar. Mas a realidade é que o Flamengo precisa poupar jogadores porque tem um jogo no sábado contra o São Paulo, né? A Karine até falava comigo em off aqui e é importante isso. A diferença da data dos jogos do Flamengo e do Palmeiras. O Flamengo joga sábado às 4 da tarde, o Palmeiras joga segunda-feira. Então, noite, tem né? muito... segunda à noite. Tem muito mais tempo para preservar e para descansar esses jogadores. O trabalho de recuperação é fundamental no futebol. E o Flamengo vive a situação de já ter vencido a primeira partida, quando poupou os jogadores. Não levou para lá o Diego, não levou para lá o William Arão, deixou no banco de reservas o Pará e ainda assim ganhou. Não jogaram também o Gabriel e o Everton, nem o Leandro Damião, esse continua fora por lesão. E o Flamengo conseguiu, fora de casa, ganhar do Palestino. Então, o que se imagina? Que poupando de novo alguns jogadores, não necessariamente os mesmos. Talvez seja mais interessante poupar aqueles que jogaram na altitude, não. Lá em Santiago não tem altitude, mas que jogaram em Santiago semana passada. Porque os que já jogaram lá, que são titulares, jogaram de novo contra o Cruzeiro, estão numa sequência maior de partidas, né? Uma batida mais difícil. Então é hora do Zé Ricardo rodar o elenco. Rodar significa utilizar jogadores que foram poupados semana passada, poupar aqueles que tiveram condição de jogo na partida de ida, mas não colocar em campo 100% da força máxima, nem um time completamente reserva, que já foi provado que não dá certo. Então você mescla, mas dá vez aqueles que jogaram, que ficaram de fora semana que vem. Semana passada, desculpa. Eu acho que essa é a cartilha que o Zé Ricardo deve ler antes do jogo de quarta-feira contra o Palestino. Pois é, antes da gente colocar na tela aí as 4 próximas partidas do Flamengo, como já fizemos do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, a Karine vai trazer informações pra gente, a turma que vai participando através do Twitter. E você sabe que nós já temos quase um motivo para comemorar. Porque nós somos o canal da Copa Libertadores da América, não é isso? Isso. Sim. Ok? Então nós estamos aqui esperando, contando os dias e a pontuação na classificação para ver quem vai para a Copa Bridgestone Libertadores da América 2017. Palmeiras já está muito próximo, Flamengo já está chegando lá e o Galo também.
Exatamente. A torcida vai comemorando e a gente também dando as boas-vindas para os times que estão se aproximando da Libertadores. E também você que está aí ligado no Boa Tarde Fox, está se aproximando aqui do nossa hashtag Boa Tarde Fox. Muita gente mandando mensagem. O Felipe José Gomes pediu até para falar. Fala meu nome todo, tá aí. Felipe José Gomes. Para ele, o Flamengo não deve poupar, na verdade, né? E vai vencer com facilidade o Palestino. É interessante. Deve poupar, tá dizendo? Isso, deve poupar. É interessante que a maioria está falando realmente o que o Eugênio e também o Flávio Vinick comentaram, que realmente o Zé Ricardo deve fazer um time misto e eles estão aqui apoiando essa decisão, se realmente acontecer, né? A maioria fala realmente que o Flamengo deve poupar. Por exemplo, aqui, o Felipe está falando que o Flamengo tem elenco e não precisa ir com força máxima. Abraço, João Nepomuceno. Valeu, lá de Minas Gerais. Tem muita gente mandando mensagem. Mas tem um que sempre é contra, né? O Lucas já acha que não tem essa de poupar, que o elenco do Flamengo é grande, pode conseguir as 2 taças. Tá, e os torcedores do Palmeiras também estão votando, continuem mandando mensagens pra gente aqui, todo mundo, o torcedor do Galo também, vai mandando mensagens, a hashtag Boa Tarde Fox tem espaço para todo mundo aqui no Boa Tarde Fox, tá certo? Vamos colocar na tela aí o gol de placa, primeiro que tem concorrência, tem competição hoje, Jorge e Rafinha. Flamengo versus Flamengo? Então primeiro gol do... Como é que é? Flamengo versus Flamengo, né? Por quê? Porque eu fiquei pensando naqueles golaços que o Flamengo fez, porque realmente chamaram bastante atenção. Só que o Rafinha, apesar de perder com o Cruzeiro, também deixa esse gostinho agora pro torcedor do Cruzeiro, né? Foi um golaço, só que eu quero ver agora desbancar realmente o Jorge. Porque o Jorge com 26 dias, tá chamando atenção isso, né? Agora, esse golaço do Cruzeiro tem tudo também para concorrer ali para. Então o pessoal vota aí, ó, na hashtag BTF fica 62% o Jorge, 38% o Rafinha, hashtag BTF troca. Então, continue mandando mensagens aí. Aquilo que eu disse, você tem o torcedor do Flamengo e tem os contra o Flamengo. É só votar aí, Eugênio. O Preto, você falou da Libertadores, Copa Bridgestone Libertadores. Isso. O pessoal da Universidade de Minas Gerais, o FMG, Departamento de Matemática, faz um trabalho interessante de estatística e eles fazem a probabilidade de classificação você já para Libertadores. Aí? Olha aqui, ó. Palmeiras, 98,8%, tá quase lá. Dentro da Libertadores. Flamengo, 96,9%. Isso é ótimo. Isso é muito legal. Atlético Mineiro, 79%. Vai mais. Muito perto também. Santos, 53,2%. Esse é o G4. Esse é o G4 hoje. Neste momento, o G4. Então, repetindo aí, Palmeiras, 98,8%. Isso. Flamengo, 96,9%. Probabilidade, chances de classificação. Isso. 79% o Galo. O Santos, 53,2% na 4ª posição. Depois disso, cai bastante, né? O Fluminense, que é o 5º colocado hoje, 25%. O Atlético Paranaense, 17,3%. E o Corinthians, 10,5%. 10,5%. Os outros, a probabilidade é bem menor, mas são times que estão ainda na briga, né? Fluminense, Atlético Paranaense e Corinthians. Tá certo. Então tá bom. Muito legal, gostei. Quem é que faz? Pessoal da... O Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais. Legal. FMG. Bacana, muito bacana, né? A gente está falando do G4, de quem pode chegar à Libertadores, mas o torcedor também está preocupado com o Z4, né? Como o Ivan Gomes aqui mandou pra gente. Karine, pergunta pro Eugênio se o São Paulo vai